Oi, eu sou a Luísa, esse é o Miguel e a gente tá no canal Pet Lu. No vídeo de hoje, a gente vai responder as suas principais dúvidas sobre a rodinha. Esse é um dos produtos mais conhecidos sobre hamsters porque ele é essencial. Mesmo que a gente tenha um terrário de tamanho adequado e muito enriquecido, a rodinha é indispensável. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalpetlu. A gente sabe que na natureza o hamster obviamente não tem uma rodinha, mas ele tem um espaço aberto que ele pode usar para correr durante a noite. Mesmo num terrário com um tamanho adequado, a gente sabe que ele é limitado, não é que nem o hamster está solto na natureza, então a gente precisa fazer com que ele se exercite da mesma forma. E é aí que entra a rodinha para ele poder correr vários quilômetros durante a noite, que é o período que ele está mais ativo. As dúvidas que a gente selecionou hoje, vocês enviaram lá no nosso Instagram, @canalpetlu. Então, se você perdeu essa oportunidade de ter a sua dúvida respondida aqui, não deixe de acompanhar a gente pro próximo vídeo de perguntas e respostas que a gente fizer aqui no canal. Nessa caixinha de perguntas sobre rodinhas, a gente também recebeu algumas dúvidas sobre camundongos, que são animais que também precisam de uma rodinha para se exercitar. Então, vamos às perguntas. A Mavis25 mandou: a regra de tamanho da rodinha para anões russos também vale para camundongo? Sim, a gente usa mais ou menos a mesma recomendação de tamanho, que é no mínimo 21 centímetros e no máximo 25. Por quê? O camundongo, ele tem aquela cauda compridinha e o ideal é que a cauda não fique muito elevada, né? Mas também a rodinha não pode ser grande demais, porque senão ela fica mais pesada e o camundonguinho, que é muito levinho, não consegue correr. A Rafaela mandou: a minha hamster é sírio. É necessário ter uma rodinha de 30 centímetros? Não, gente, não é necessário ter uma rodinha de 30 centímetros. A gente dá aí uma margem de 25 a 30 centímetros de diâmetro para ficar bem confortável para um sírio. A Dani Gurgel mandou: onde você comprou essa super rodinha? Ela tá se referindo a essa rodinha aqui do nosso hamster Toulouse. Essa rodinha, ela não é uma rodinha de hamster, é uma rodinha que é vendida como rodinha de chinchila. Então, ela é muito mais larga na lateral, o que é bem desnecessário para um hamster, mas como eu disse, ela é direcionada para uma chinchila. E, gente, eu não entendo nada sobre chinchila, não entendo nada sobre rodinha de chinchila. Não sei se esse é um produto adequado para chinchila, mas para hamster serve. Eu não me arrependo de ter comprado essa rodinha, porque a gente, obviamente, usa ela hoje em dia, mas se fosse agora, eu teria feito uma rodinha em casa, ou teria comprado de alguma outra marca online, porque na época a gente não tinha tantas opções como tem hoje em dia. E ela foi bem cara, ela custou pouco mais de R$200, então eu acho um absurdo pagar isso numa rodinha hoje. Se a gente pesquisar um pouco em lojas da Shopee, a gente encontra rodinhas com um tamanho adequado, com um valor muito mais em conta, além da gente ter a opção de fazer em casa mesmo, como nós já fizemos aqui no canal, e eu vou deixar o vídeo do tutorial aqui nos cards para você poder assistir depois. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E se você chegou até aqui, comenta a hashtag chave desse vídeo, que é rodinha. A Nath Reis mandou: onde comprar rodinha adequada? Não achei em lugar nenhum. Se eu fosse comprar uma rodinha hoje em dia, eu buscaria em lojas na Shopee. A gente tem a Vergari, que é parceira aqui do canal, e eles já mandaram rodinha aqui pra gente. Inclusive, uma delas a gente usa com as chotolinas, é uma rodinha ótima que eles fazem com pote. Tem uma base super resistente e vale muito a pena. A base da rodinha é de madeira, então ela é bem estável e o bichinho acaba roendo também, o que é uma coisa boa. As chotolinas adoram roer tudo que elas encontram pela frente, então é mais um brinquedo que tá ali no terrário. As rodinhas, elas estão em torno de R$40 e R$60, o que é um preço ótimo, principalmente se você parar pra lembrar que eu paguei R$200 nessa rodinha aqui, o que eu não faria hoje em dia, obviamente. Você também pode buscar em lojas importadas, mas aí você precisa prestar muita atenção na descrição para ver o tamanho certinho, porque às vezes a foto engana muito. Eles colocam uma rodinha pequena e aí eles pegam uma foto de um hamster e diminui, e aí você pensa que a rodinha é grande, ela não é. Então fiquem sempre atentos às descrições para ver o real tamanho das rodinhas. E como eu falei, você também pode pesquisar por rodinhas de chinchila, que aí você vai encontrar rodinhas de 30 centímetros, que são ótimas para hamsters sírios, tá, gente? Para não russo não é uma boa opção, porque ela é mais pesada e ele pode não conseguir correr. Eu lembro, na época que eu comprei essa rodinha, que eu pesquisei por rodinhas de chinchila, tinha muitas opções que eram gradeadas. Não pode ser gradeada, tá, gente? A Bel mandou: e aquela Flying Saucer? A rodinha pode ser substituída por ele ou ainda preciso colocar uma rodinha? A Flying Saucer não substitui a rodinha. As pessoas que assistem nosso canal há mais tempo, elas lembram que o Milu tinha uma Flying Saucer que depois a gente deixou lá com as chotolinas.
É um brinquedo muito legal, o único problema que eu vejo nele hoje em dia é que a gente só encontra, pelo menos até onde eu lembro, o mesmo tamanho, que é aquele diâmetro que a gente colocava pro Milu, que não é muito adequado para hamster sírio. Ele corria até naquela Flying Saucer, mas ele ficava bem tortinho, sabe? O que não é o ideal. Eu já vi em vídeos estrangeiros, o pessoal que compra Flying Saucer e tem acesso a muito mais produtos que a gente aqui, eles encontram Flying Saucers maiores, tá? Então esse seria o ideal. Hoje em dia, para um hamster sírio, eu não compraria Flying Saucer não. Mas se você tiver um anão russo ou camundongos, você pode colocar, porque eles realmente amam Flying Saucer, tá? As chutilinas adoram brincar na Flying Saucer. E é aquilo, né? O anão russo e o camundongo, eles têm mais ou menos a mesma recomendação de tamanhos, então aquela Flying Saucer azulzinha ou rosa, que é que a gente encontra aqui no Brasil, você pode colocar pra eles, tá? Existe uma outra desvantagem que eu vejo na Flying Saucer, é que como ela é uma rodinha mais horizontal, ela acaba ocupando muito espaço do terrário, então você tem que ver aí se vale a pena. Eu acho que para chutilinas era mais legal, porque as chutilinas elas gostam de um terrário bem abarrotado, com muitos cantinhos para elas se esconderem, então elas acabavam fazendo toca embaixo da Flying Saucer, para elas era ótimo. Pro hamster eu sinceramente não compraria Flying Saucer hoje em dia. E para chutilinas também é legal, porque como elas vivem em grupinho, né, são 3, enquanto uma tá usando a rodinha normal, outra tá usando a Flying Saucer. Ou então estão as 3 na Flying Saucer de uma vez só, elas são muito louquinhas, é muito bonitinho de ver. A Camila mandou: queria uma rodinha de madeira silenciosa, mas eu não acho em lugar nenhum pra comprar. Olha, se você tá procurando em lojas físicas, você não vai achar mesmo. Esse tipo de coisa você tem que procurar pela internet. A Duda tem uma rodinha de madeira silenciosa que ela comprou pela Shopee, então vai nesses sites que você vai encontrar com certeza. As rodinhas de madeira, normalmente elas são buscadas quando a gente quer um terrário mais naturalista, né? Ela combina super bem. A Vergara enviou pra gente há pouco tempo atrás, eu vou deixar o vídeo do unboxing aqui nos cards pra você poder assistir depois, uma rodinha que é feita de fibra de coco e fica um ambiente lindo também, num terrário mais naturalista. Então eu acho que vai ser uma boa opção também pra você que tá querendo montar nesse estilo. Eu só não tenho certeza do diâmetro que eles têm, se eles têm a opção pra cílios também. Mas dá uma olhadinha lá no site, eu vou deixar a loja deles aqui na descrição pra você poder acessar e ver as opções. A Melina Rosa Garcia mandou: essa rosinha não é de chinchila? Grande demais pra um hamster ou eles conseguem girar em todas maiores que o ideal? Essa rodinha, como eu falei, ela é de chinchila, ela tem 30 centímetros de diâmetro, então ela tá dentro do recomendado para um hamster sírio, que é de 25 a 30 centímetros de diâmetro. Eles giram super bem aqui, a coluna fica retinha, é perfeita. A gente dá esse tipo de recomendação principalmente pela coluna do hamster, porque às vezes a rodinha tá abaixo do recomendado e a pessoa fala: ah, mas o meu hamster corre. Ok, mas quando você vai ver, o hamster parece um C correndo na rodinha. Então isso futuramente vai gerar dor de coluna, isso vai gerar problemas da coluna, então o hamster pode até parar de usar a rodinha por conta disso, tá? Então não é porque o seu hamster tá correndo numa rodinha com tamanho menor do que o indicado que tá tudo bem, tá? O Paulo Ju Oficial mandou: é normal o hamster não gostar de rodinha? A minha não gosta, ela prefere ficar correndo pelo terrário. Existem vários motivos para um hamster não usar a rodinha, e o principal deles é a rodinha estar num tamanho que não seja adequado. Como ele falou que tem um terrário, o que acontece? Quando o hamster tem muito enriquecimento, muito espaço para poder se divertir, fazer outras atividades, ele tende a usar menos a rodinha do que um hamster numa gaiola, por exemplo, que normalmente tem uma rodinha, normalmente não, sempre vai estar numa rodinha inadequada, e ele não tem muito o que fazer ali, entendeu? Já aconteceu, inclusive, numa das lives da Duda com a Helena, uma pessoa dizer que tirou a rodinha do terrário porque o hamster não usava. Mas, gente, não pode, você tem que deixar a rodinha à disposição. Só que como o hamster tem muito mais atividades, ele vai usar menos a rodinha. É normal, mas a rodinha é indispensável, você não tem que tirar, tá? Usar pouco não significa que você pode tirar. Não significa que ele não use, você pode estar dormindo e ele tá correndo na rodinha. O Toulouse corre na rodinha de madrugada, sabe? Às vezes eu acordo e vejo lá uma silhueta aqui, um croquetinha, um quibe. Mas ele usa bem menos do que o Milu usava, porque o Milu vivia num alojamento muito menor do que esse, tadinho. Inadequado pra caramba, exatamente. Né? Ele vivia numa gaiola com uma caixa acoplada. Com uma caixa, entendeu? Então, o Toulouse usa bem menos a rodinha do que o Milu usava. Mas isso não significa que a gente vai tirar a rodinha dele, tá? Mas assim, pode ser, como eu falei, pela rodinha estar com um tamanho inadequado, pode ser porque o seu terrário é muito enriquecido, tem um tamanho ideal, então o hamster tem outras atividades. Ou então ele pode estar usando a rodinha menos por ele estar mais velhinho, o que é normal também, o hamster fica menos ativo conforme ele vai ficando mais velho, tá? Então você tem que avaliar aí o que tá acontecendo.
Também tem que ver se a rodinha tá adequada, porque às vezes a pessoa tem um terrário e a Exatamente. rodinha não tá adequada. Exatamente, você tem que avaliar aí pra ver realmente por que seu hamster não tá correndo na rodinha. Se for por isso, você tem uma rodinha adequada e um espaço bom e enriquecido, não se preocupa porque o seu hamster tá gastando energia com outras atividades. A Júlia Milena mandou: por que alguns falam que 18 é o mínimo para não russo? Pode ser 20 centímetros? A gente sabe que até hoje a informação sobre hamster é muito pipocada na internet, tá? Mas a gente recomenda 21 centímetros como mínimo, porque no geral essa é a medida que o anão russo vai ficar com aquela coluna retinha, como eu falei. Ele vai estar correndo e ele não vai estar curvado, tá? Então você consegue isso entre 21 e 25 centímetros. Menos que isso é complicado de indicar, porque pode até ser que o seu hamster anão russo seja menorzinho e consiga correr bem com a coluna retinha. Mas numa média, no geral, não é o recomendado. É só pra ficar com mais segurança de que ele tá Exatamente. com a coluna reta. Exatamente. Então, vou ter um hamster anão russo. Compra logo à medida que você sabe que não vai te dar problema, que é entre 21 e 25 centímetros. Eu tenho um anão russo, minha rodinha tem 20 centímetros e ele fica retinho ali. Tá ótimo, não tem problema. Agora, vamos evitar problema, né? Se você for comprar ainda, vai já no certo para não ter que gastar mais dinheiro depois. A Bru Souza mandou: qual o material mais indicado para rodinhas serem feitas? Plástico, MDF, madeira? Isso é uma opção pessoal de cada tutor, não vai influenciar no bem-estar do hamster. O único problema de materiais que absorvem a umidade de urina, por exemplo, como a madeira, é que ela pode estufar. Então você tem que ter uma atenção redobrada nesse tipo de rodinha. Você vai precisar passar uma camada de laca para impermeabilizar aquela rodinha. Então, de repente, uma rodinha de plástico, por exemplo, seja uma opção que alguns tutores preferem porque é mais fácil, né, de você lidar com ela. Você lava e acabou, sabe? Você não tem tanto trabalho para conseguir colocar pro seu hamster. Mas eu acho que também o problema não é nem só estufar o material, não. É que pode ficar impregnada a umidade ali e acabar desenvolvendo fungo. Exatamente, dá problema. Fica bem nojento e fedorento. Dá problema. Então, assim, você tem que estudar direitinho qual material você vai querer, porque não é só uma questão de estética, é uma questão de praticidade, tá? Mas pro hamster mesmo não vai fazer diferença. Pode fazer diferença pro seu bolso. Porque se é só rodinha de MDF, madeira, estufar, ficar impregnada, você vai precisar trocar de rodinha, tá? Então, pesquisa lá que você vai ter que passar uma goma laca pra impermeabilizar, então você já fica ciente de que vai ter esse trabalho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado você a decidir qual rodinha comprar ou fazer pro seu hamster. Se você seguiu o nosso tutorial de rodinha, manda uma foto pra gente lá no nosso Instagram, @canalpetlu, que a gente adora ver as criações de vocês e a gente reposta também. Comenta aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida sobre rodinha e me diz também qual o modelo de rodinha que o seu bichinho tem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalpetlu. Tchau!